A comunicação é uma habilidade extremamente importante para todas as relações e principalmente para as nossas relações profissionais, né? A forma como a gente se comunica, em cada ambiente a nossa comunicação precisa ser adequada à situação, e eu entendo que essa é uma habilidade muito importante, né? Independente da profissão, independente da nossa atuação também. E é sobre isso que a gente vai conversar, né, hoje com o William, que é especialista em neurocomunicação, como que esse impacto da comunicação no trabalho. Eu queria começar falando de uma questão que eu vivi, né, que eu falei antes da gente começar o nosso episódio aqui, que quando eu fui defender o meu mestrado, eu tive uma comunicação. Quando eu fui dar uma palestra no estádio, foi outra comunicação. E aqui nessa conversa é outra comunicação, né? Então, nós somos o Infância Consciência, mas é extremamente importante a gente conversar sobre esse aspecto, né, da comunicação e o trabalho. Exato. Eu gostaria de abrir essa ideia com uma frase do meu professor Reinaldo Polito, que talvez seja a maior referência em oratória do Brasil aí. Ele treinou o Mário Sérgio Cortella, treinou uns grandes aí, né? Polito tem uma frase que diz o seguinte: profissional que não sabe se comunicar passa por incompetente. Perfeito. Profissional que não sabe se comunicar passa por incompetente. Ele não é incompetente, Sim. mas ele passa por. Sim. Então, inclusive, quando eu criei a ideia de neurocomunicação, foi exatamente pelo fato de eu tinha uma empresa, tinha profissionais incríveis. Sabe aquela menina do RH que eu chegava e falava pra ela assim, tô com um problema assim, ela falava o inciso tal da CLT e não sei o que, o cara tem direito a ir lá. De cabeça, eu falava, cara, essa menina é uma enciclopédia. Tinha o cara lá da engenharia que eu falava assim, a gente vai começar a fazer a empresa de limpeza e portaria, né, terceirização. E eu falava assim, tem um galpão de 3.000 metros. Ele falava, tantos funcionários, tantos litros de detergente, a máquina troca a escova a cada 2 meses. Nossa. Uau! Incrível! Competente pra caramba. Quando eu ia no cliente e o cliente me perguntava alguma coisa mais técnica, eu falava, eu não sei. Né? Sou do comercial aqui. Mas peraí que eu vou trazer um cara, ele vai subir nessa mesa aqui, ele vai dar um show aqui. Chegava lá, o cara não falava. Travava. Escova, e aí detergente. não passa essa imagem de profissionalismo ou de que domina, né, aquela habilidade. Então passa por incompetente. Nossa, passa. isso é muito Perfeito. real. Se a gente for pensar na gente, né, a gente vê que o destaque que a gente tem nas nossas profissões, desde a época de faculdade, é por causa da comunicação. Eu lembro quando eu estava no último ano da faculdade, que eu fazia já trabalho com pais, né, com grupo de pais e coisas com crianças, e a minha supervisora, ela era coordenadora do curso na universidade. E tinha a possibilidade de falar na rádio, na televisão, entre várias outras coisas, e ela sempre me mandava. Eu falava assim, Josi, mas por que tu sempre me manda? Eu falava assim, porque você é bom em se comunicar. Sim. Tipo, às vezes tinha gente já que estava muito mais avançado, que talvez, ou até recém-formado, que, né, que tá precisando de aparecer nas mídias e tal. E ela sempre me mandava. Então, todo lugar eu tava. Porque ela sempre me mandava. Por quê? Porque e isso te gerou muita oportunidade, né? a rádio entrava em contato com o pessoal né, a coordenadora. Você tem alguém aí pra falar sobre, sei lá, birra? Ela falava, não, é a Ariadne. Eu falei, mas Josi, porque você é boa em comunicação. Esse reforço, ele é muito importante para nós também, né? Porque motiva a gente a melhorar a nossa comunicação. Mas realmente, hoje na internet, a gente trabalha muito com a comunicação. Comunicar o que a gente fala, o que a gente vende, o que a gente trabalha. E às vezes a gente vê anúncios patrocinados que você falando... Eu lembrei exatamente de um anúncio que eu vi ontem. Não tinha nada a ver com a nossa área, era um anúncio de advocacia, assim, uma pessoa... que ela se comunicava muito, realmente muito, mas não dava nem pra entender o que ela falava, na verdade, sabe? E essas áreas técnicas, como o direito é uma área que é um bom exemplo de dar, eu já fiz muitos trabalhos com a OAB e tal, e eu falo para os advogados, eu não faço ideia do que é jurisprudência. Sim. Do que é sucumbência, aqueles termos em latim. Sim. Então eu brinco com eles. Quando você for falar para nós, exatamente. nós é ignorante, é simples, né? analfabeto. Fala assim para mim, vai ganhar 1.000. Pronto, para mim é suficiente. Eu não preciso de data vênia, de não sei o quê. E às vezes eu vejo esse erro, né? As pessoas acham que falar termos técnicos vai parecer profissional. Isso. E na verdade, quando a gente consegue falar ali para os pais, porque todo o nosso serviço, independente de qual seja ele, se eu sou um médico cirurgião, se eu sou um psicólogo, um professor, eu tenho uma venda de serviço. Perfeito. Né? Então, quando eu tô ali explicando para os pais como que é a forma que eu trabalho, se eu vou fazer uma avaliação, se a gente tem que
E por aqui ou por ali, eu estou me comunicando. E às vezes tem pessoas extremamente competentes que perdem por não saber se comunicar e não desenvolver essa habilidade. Eu, desde 10 anos de idade, eu dou aula na igreja para criança. Então, desde 10 anos, treinando falar ali em público, me expressar, não só falar em público. Né? As igrejas têm um papel muito importante nisso, né? Não, porque é uma escola. Você toca instrumentos, você fala para as pessoas, você participa de aulas, né? Então ensina a criança e tal. Então, assim, é importante este estímulo desde cedo, mas eu sempre digo, para o adulto que hoje não consegue falar em público, há possibilidades. É uma habilidade que se aprende. Igual você aprende a fazer mesmo que não arroz seja em público, mas que seja uma comunicação para você com seu cliente, você com seu paciente, porque isso passa muita segurança, né? Uma coisa que eu venho falado no meu Instagram também com as psicólogas é que cada um de nós tem uma mensagem. E a minha mensagem, que é o nosso propósito, né? O porquê, né? Qual que é o meu diferencial na psicologia? A bandeira que eu levanto é: a primeira infância é a fase mais importante. A gente precisa construir crianças fortes e começa pequenininho. Essa mensagem, ela me arde. Essa mensagem faz com que eu queira espalhar e torná-la comum. Perfeito. Né? Mas eu preciso, assim, a cada momento que eu vou falar dessa mensagem, então, minha defesa do meu mestrado, o envelope que eu usei era um envelope diferente, né? Quando eu fui lá falar para um pessoal de marketing que nem sabia, estava indo para um outro objetivo, o meu tipo de linguagem foi diferente. Quando eu dou uma palestra numa escola, quando eu dou uma aula, o envelope da minha mensagem, a mensagem ela é a mesma, só que eu vou envelopá-la a partir da intencionalidade que eu tenho. Exatamente. E eu acho que as pessoas hoje, elas não percebem que a gente precisa ter intencionalidade, já que a nossa mensagem é tão importante. Porque a pergunta que deve ser feita não é o que eu vou falar, mas sim quem que está ouvindo. Exatamente. Então, por exemplo, novamente, se eu trouxer termos técnicos da neurociência aqui, para vocês duas, vai fluir aqui. Sim. Só que para o nosso público, não. Não. Porque pode ser que a nossa dentista é uma... Sim, são pais, são educadores. É outra pessoa que não... Então, assim... o tornar comum. Uma pergunta que me fazem muito é: eu devo ser eu na minha comunicação ou eu devo me adequar ao público? Essa é uma pergunta que vem demais, assim. Eu acho que as duas. E eu sempre digo assim: saia da dualidade. Não é porque eu me adequo ao meu público que eu não tenho que ser eu. Então, por exemplo, eu gosto de usar um percentual que é 80% seja você. Sempre. Em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer fato, 80% daquilo é você. 20% você adequa, que é o que você usa a analogia do envelope. Então, um exemplo que eu gosto sempre de dar. Eu dei aula numa escola de freiras. Legal. E as freiras gostavam muito dessa coisa do comportamento, era um papo muito legal. E às vezes eu dava algumas palestras, algum treinamento para freiras. E eu gosto muito de fazer piada, de brincar, de deixar um clima descontraído. Eu deixei de fazer piada com a freira? De forma alguma. Só que, por exemplo, uma piada sexual não cabe. Claro. É uma adaptação. E é uma questão de respeito e amor ao outro. Isso, porque exatamente. se eu não me adequo, né, aos pais, eu não tô tendo uma empatia com quem tá me ouvindo. Porque a mensagem não vai chegar ali. Então, por exemplo... eu já tive... Uma vez eu estava fazendo live com uma aluna, a Thaís, né? E tô citando aqui porque foi público e fui autorizado a isso. Tava dando aula... Ela é lá, tua conterrânea, lá de Santa Catarina. Legal. E eu tava... Ela é colorimetrista de cabelo e tal. E a gente fazendo uma live. E uma criança, e eu não sabia o que era, ela ficava assim... Para. E não. E tipo assim... E eu falei, tá tudo bem aí, né? Ela falou, não, que a minha filha de 2 anos quer entrar na live. E eu tô falando pra ela que não pode, porque é uma live. Sim. Eu falei, mas por que não pode? Pode. Traz ela pra cá. Aí ela sentou, isso tá gravado, tem a live lá. Aí ela sentou assim, e eu falei, oi, tudo bem? Como é seu nome? Ela falou, Lívia. Oi, Lívia, tudo bem? Sabe o que a gente tava falando? Aí eu peguei a neurótica e mostrei pra ela e falei assim, você sabia que você tem um monte desse dentro da sua cabeça? Um monte de bichinho? Ela fez exatamente essa cara. Ela fez uma cara de espanto. O que ela fez? Olhou pra mãe do tipo,
E aí, que esse cara tá falando, a mãe dela falou, é verdade. Ela fazia assim no vídeo, ó. Ela falou um monte, eu falei, um monte, tem um monte desse. Cada movimento que você faz, tal. Então ali eu adaptei neurociência, axônios e dendritos e núcleos para uma criança de 2 anos. Sim. É um bichinho. Não, a neurótica que mostrar no vídeo. É um bichinho. Que a neurótica, ela é um bichinho, mas é um bichinho que ajuda a ensinar as crianças. Exatamente. Isso Agora, é muito legal. se eu chego para um público adolescente e falo assim, você tem um monte de bichinho dentro da sua cabeça. É bobo. Não conecta. Não conecta. Quando eu vou dar aula de neurônio para adolescente, qual que é o tema da aula? Maconha. Então hoje a gente vai falar como que maconha funciona no cérebro. É um pano de fundo. Nossa, aí você já chamou a atenção. É o contexto, né, para chamar a atenção. É muito legal isso, assim, porque na formação em primeira infância que eu faço, é algo que eu falo com as psicólogas, porque a gente, na faculdade, né, a gente não aprendeu a lidar com a primeira infância, a atuar. Sim. E aí eu falo assim, gente, às vezes vocês querem atender a primeira infância adaptando o recurso da segunda infância e adolescência. Não funciona. E é tão legal isso, porque é uma gambiarra. Não vai dar ali liga, né? Não vai entender. Quando eu dei essa palestra, foi no Allianz Parque, naquela época, bem da pandemia, que estava tendo palestra e os carros ficavam no estádio. E aí era um evento de marketing, só de marketing. Então, o marketing e eu ali no meio para falar sobre como construir crianças fortes. Então, assim, era muito importante eu levar a minha mensagem naquele espaço. Mas era um espaço totalmente diferente do que eu tinha costume de estar. E não só o costume de estar, como eu estaria num palco de um estádio. Era enorme. E as pessoas lá no estádio, dentro de carros. Então, assim, eu gesticulo muito para falar, mas eu não podia só ter uma gesticulação aqui, porque aí eu fui ver pessoas que faziam shows. Toda gesticulação delas, eu não sou uma pessoa extrovertida de gesticular assim. Eu falo com as mãos, mas eu não sou aquela pessoa expansiva. Mas num palco gigante, num você palco, tem que expandir, se eu só fizer aqui, ninguém ia Uhum. me ver. Então, assim, eu pensei muito nisso. Falei, eu precisava fazer ações grandes no sentido disso. Eu tava num palco muito grande. Então, assim, era a Natália ali, mas não era a Natália de uma palestra dentro de uma escola. Ela era, não era adaptada, adaptada à necessidade daquele espaço. Eu continuei sendo eu não fugi aos meus valores, mas eu adaptei ao ambiente que eu estava. Então... E na mesma época eu estava também defendendo meu mestrado. Uma comunicação totalmente diferente. Não só comunicação verbal, quanto um posicionamento visual. É que a comunicação ela não é só verbal, né? Então, essa construção do que a gente está falando, então, quando eu vou dar treinamento de vendas, eu vou falar da neurociência nessa parte de vender. Quantos vendedores não fazem assim? Meu produto é muito bom, cara. E tá falando que não. Então, assim, o corpo tá denunciando, tá falando, meu produto é muito bom. Tem uma dinâmica que eu faço, se vocês quiserem fazer, levanta a mão assim, direita, né? Eu vou fazer aqui se vocês me acompanhem. Tá. Levanta o dedo indicador, indicador, gente. Indicador. Então você vê que a gente imita. Eu faço isso às vezes numa plateia, 500 pessoas, todo mundo fica assim, e agora? Eu falo indicador, a pessoa porque ela tá me imitando. Sim. Então se eu chego aqui e falo assim, nossa, gente, obrigado pelo convite, nossa, muito feliz de estar aqui. Tudo comunica, né? E essa é a diferença, que também é uma pergunta que as pessoas às vezes têm a dificuldade de compreender, que é a diferença entre comunicação e linguagem. Linguagem é uma coisa exclusiva humana. Linguagem é simbologia. Um idioma, uma letra, um número. Isso é linguagem. Agora, a comunicação ela é mais ampla. A linguagem está dentro da comunicação. Só que se eu chego aqui e faço assim, eu não estou falando nada. Mas eu estou comunicando. O autismo, por exemplo, não é um transtorno de linguagem, é um transtorno de comunicação. Você falou, e sabe uma outra coisa que eu lembrei? Meu marido fez... Você é todo cabeludo, né? Mas meu marido fez implante capilar. Mas eu tô já precisando. Já? Depois eu mando um estilo Geraldo Alckmin aqui, né? Que tá certo. Tá funcionando. Tá passando a mensagem. Ninguém diria, viu? Mas aqui já tá abrindo. Já tá abrindo aí. Mas aí ele foi procurar e ele conheceu o médico pelo Instagram e gostava muito do trabalho dele. Então o médico passou toda a jornada do paciente
ele conseguiu passar toda a resistência ali pelo Instagram, mostrava o antes e o depois, e meu marido, assim, sabia que ele era um bom profissional. Meu marido não tinha dúvida, porque via o resultado do trabalho dele pela rede social. E, na ocasião, eu fui na consulta, porque eu fui fazer uma consulta para mim, e meu esposo já estava certo que ele ia fazer, ele só ia marcar a operação. E aí, meu esposo falou assim, vamos lá, porque ele é o melhor. Eu falei, tá, porque meu cabelo também é ralinho. Eu falei assim, eu vou ver se eu tô com alguma coisa aqui. Quando eu cheguei, uma consulta bem cara, né, um preço elevado. Quando eu cheguei no endereço, eu olhei pro meu marido e eu não conhecia o médico pela rede social, então eu não tinha nenhum contato de comunicação dele. Eu olhei pro meu marido e falei assim, é o endereço certo? Porque era dentro de uma clínica popular. E eu tava pagando um valor muito elevado dentro do nosso contexto de cidade. Aquela incongruência. Eu não tinha nem conhecido o médico, mas a imagem daquilo dali, eu falei, tem alguma coisa errada. Ele conferiu. Não, amor, é aqui mesmo. Eu falei, tá. E tudo que passou ali foi um atendimento popular. Até eu chegar no consultório, um consultório extremamente, assim... porque é muito menor do que a sala que a gente está aqui, né? Do nosso podcast. As paredes sujas. E eu olhava e falava assim, eu tô achando que ele não deve... Na minha cabeça eu ficava, tô achando que ele não deve ser médico, deve ter feito alguma especialidade em, sei lá, em tricologia. E olha a associação que a gente faz, a parede suja, o cara não é bom cirurgião. Tipo... Tudo, e eu ficava assim... A roupa comunica. Tudo, até eu cheguei ao ponto, eu tava tão insegura com todas as mensagens, ele não tinha aberto a boca ainda, assim, pra falar algo, que eu fiquei tão insegura que quando ele começou a falar, eu falei assim, doutor, deixa eu te perguntar, qual que é a sua especialidade? Você é dermatologista? Porque eu estava insegura. Porque eu falei assim, não é um médico. Ele está me enganando. Isso aqui não é um profissional médico. E aí ele gaguejou para me responder. Veja bem. E aí ele não me respondeu, assim, se ele era dermatologista ou outra especialidade médica. E ali, a consulta para mim acabou ali. Pro meu marido, não. Ele continuou fazendo. Foi maravilhosa a operação. Foi fantástico o desenvolvimento. Então, assim, eu não estou dizendo do trabalho dele. Sim, mas ali, ele perdeu um envelope melhor. Ele perdeu porque era incongruente. O meu cérebro gastou muita energia tentando entender todas as comunicações das mensagens que ele me passava ali. E é isso, né? Nossa, e é os dois lados, assim. Porque às vezes você tem uma comunicação excelente externa, né? O envelope é lindo, né? Você olha lá, nossa, que lugar, não sei o que. Chega lá, a pessoa, ela não transmite. Se mantém. E eu sempre gosto de fazer uma análise assim. Eu falo para a pessoa, que nota você dá de 0 a 10 para a tua competência técnica? Se hoje eu te desse uma prova sobre o que você trabalha, de 0 a 10, que nota você dá? Sim. E ela dá uma nota para ela, da capacidade técnica. E aí eu falo, de 0 a 10, quanto você consegue transmitir isso que você conhece? É isso. Se a nota da comunicação é menor do que a nota do seu conhecimento técnico, você está sendo subutilizado. Sim. Você é uma Ferrari carregando bloco. Quer dizer, você sabe muito, mas se você não consegue transmitir aquilo que você sabe, se você não consegue tornar comum aquilo que você sabe, e aí a gente traz o exemplo dos professores. Ai, nossa, eu ia falar isso agora. Professores excelentes técnicos. Nossa, você senta assim, para conversar, sabe demais. Vamos pegar qualquer universidade do Brasil, qualquer uma. Eu tenho professores com doutorados que me procuram para auxiliar em negócio, na clínica, na psicologia, porque assim, olha, eu não tenho paciente. Não, e um professor que tem mestrado para dar aula numa universidade, até uma universidade de baixa qualidade, alguém tem um professor com mestrado e tal. Ou seja, ninguém que faz mestrado é um ignorante naquele assunto. A pessoa sabe, só que na hora de transmitir, ela não consegue. Sim. E aí vai ser aquele professor que vai ganhar muito pouquinho. Advogado, quando eu falo com os advogados... E às vezes sabe a teoria, também não tem... Eu falo com o advogado, se você não soubesse comunicar, você vai ficar escrevendo petição. Só com o chat GPT já escreve petição. Então assim, ou você vai ganhar R$1.000 por mês com um bacharelado e uma OAB, porque se você não for... Agora, o que a máquina não vai fazer? Essa coisa de ir lá e convencer persuadir e mostrar para aquelas pessoas que o teu posicionamento ele é embasado. Então, o profissional que não coloca conteúdo hoje, que não produz conteúdo na internet,
ele tá perdendo a oportunidade de atingir bilhões de pessoas. Exato. Né? Então, às vezes eu cito exemplos assim, a pessoa, por exemplo, eu tô dando aula, aí eu conheço alguém que sabe muito de um assunto. Aí eu falo, legal, tal. Ela fala, mas eu não gosto, eu tenho vergonha de pôr vídeo na internet, não é pra mim e tal. Vem o monstrinho da vergonha. Aí eu falo assim pra ela, você já ouviu alguém da tua área falando besteira na internet? Claro que já. Toda hora eu abro lá, a pessoa tá falando umas besteiras, umas coisas que a gente ouve e tal. Aí eu falo, legal. De quem que é a culpa daquela pessoa tá falando besteira? Fala dela, né? A pessoa não estudou. Eu falo, não. Sabe de quem que é a culpa? É tua. Sabe por que a culpa é tua? Porque é o seguinte, vamos pegar educação física, exercício. Sim. Eu sou um ignorante nisso. Sim. Aí eu vou na internet, porque eu quero seguir alguém que fale sobre o assunto. Se o cara falar pra mim que fazer flexão de ponta cabeça é legal, ele é minha referência. Sim. Eu preciso do contraponto de dizer assim, não faça flexão de ponta cabeça porque prejudica. Aí eu tenho duas possibilidades e eu vou analisar aquilo ali com duas possibilidades. Agora, se eu não exponho, eu deixo essa pessoa que tá falando ela ganha, a voz dela fica maior. Ela tá sozinha. Mas eu vejo também que assim, isso quando é muito a gente... comum na área da saúde, tá? Nas pseudociências, nos suplementos, que a galera compartilha e começa assim, a fazer e o outro mas reclama, eu vejo também faz... que quem tá na rede social, você também tem que se desvincular da perfeição e que às vezes você vai errar. Porque eu quis entrar na rede social em 2016 e só fui entrar em 2018, com muito medo também de errar. Só que quando você tá ali fazendo um stories todo dia, respondendo, claro que você não vai ter um erro mega grotesco, teórico, mas às vezes você vai cometer pequenos erros. Às vezes tem pessoas que me mandam assim no stories. Isso não é tão frequente, mas assim... essa palavra tá escrita errada. Ah, não, eu isso assim, daí... Aqui, gente, tá mesmo, mas eu o quê? desconecto totalmente. Mas, fala sério. A minha mensagem eu nem ligo, eu não ligo. Eu tô com um projeto esse ano de gravar 50 podcasts. Ah, que né? legal. De participar de 50 podcasts. Já tá em 48. Já temos aqui então, um bom número. Normalmente um podcast dá 2 horas. Então, se a gente colocar 50 podcasts, tem 3, né? Sim. Mas 2 horas na média, tô falando de 100 horas. Sim. Com certeza tem erro. Sim. Nossa. Esses dias mesmo eu fui falar de ATP, a molécula de energia, e eu falei célula. Eu falei, tem a célula de ATP e tal. E aí um cara escreveu lá, ATP não é célula, é molécula. Eu falei, vai gravar o seu. É isso. Exatamente. Só que assim, tem um termo que chama skin in the game, né? A pele no jogo. Então assim, isso aí. Se vocês assistirem o meu vídeo e falar assim, William, eu vi que você falou errado, vi e tal, vocês estão com a pele no jogo. Sim. Vocês produzem conteúdo. Até o meu erro, você vai falar assim, eu vou na moral porque o meu telhado é de vidro também. Sim. Então, pô, eu não vi dá lá pra escutar quem não você produz. falou um termo e tal. Agora, é o conselho construtivo de quem nunca construiu nada. Exato. Então eu penso que quando você tem esse olhar para o outro, né? E é até a história do seu Zé, né? Que eu trouxe ele aqui, que é assim, pô, você chegou na tua casa, tá esgoto voando na sua privada e tá um chafariz de esgoto e as crianças brincando no esgoto no teu carpete, o cachorro lambendo esgoto, você tá em pleno desespero, você liga pro seu Zé. Seu Zé, por favor, seu Zé tem as ferramentinhas dele aqui, ó, de desentupir banheiro. Só que o seu Zé fala assim, eu não sei se eu tô pronto. Sim. Eu não sei se eu tô com o cabelo legal. Sim. Eu não sei se o curso lá que eu maquiagem. fiz de desentupir banheiro foi bom o suficiente. Fala, seu Zé, agora não é hora disso. Aí a pergunta que eu faço se colocar no movimento. Quantas vezes você não é o seu Zé de alguém? Alguém está desesperado pelo teu trabalho. Sim. Hoje, você que está assistindo esse vídeo, seja lá o dia que for, hoje, uma pessoa vai passar a noite em claro com um problema que você resolve. E isso você me mudou tem a solução, muito. A pessoa tem um problema. E você tá esperando e você simplesmente o cenário não perfeito. se conecta por causa do cenário Quando perfeito. Eu fiz agora, tem um mês uma mentoria que a gente finalizou lá em Valadares, né? Então, as psicólogas do Brasil que foram pra lá. E aí eu fiz uma imersão com elas e falando exatamente isso.
Eu falei, gente, a gente trabalhou 6 meses também sobre posicionamento digital. E aí eu fiz essa dinâmica da mensagem. Eu falei, olha, a mensagem de vocês é muito séria. Tem pessoas que estão precisando ouvir isso. Ouvir que a primeira infância é muito importante. Ouvir sobre a comunicação. E isso é o que a pessoa está precisando. O problema dela vai ser resolvido. Eu li um livro que fala Marketing, uma história de amor, que ele fala exatamente isso, que o marketing, que é o envelope, os tipos de envelope, ele é simplesmente para levar a sua mensagem. Ele é um mecanismo, uma ferramenta de levar mais pessoas. Tem pessoas precisando, né? Então, a gente estava no evento presencial nosso aqui do Otto, 90 psicólogas que precisavam da gente. E não só essas 90 psicólogas, quantas crianças também. que vão ser impactadas com a nossa mensagem. Absurdo. E isso, eu falo assim, isso hoje é o que me move. Eu quero levar essa mensagem. Eu acredito, né? Eu falo assim, a gente tem um propósito que, por exemplo, eu não posso ter filho, mas tudo que eu gostaria de fazer ao meu filho, se eu tivesse, é o que eu ensino. Ensino outras psicólogas que elas vão fazer isso, e ensino os pais aquele conteúdo, e isso é muito importante. Isso vale o errinho de português. Nossa. Isso vale aquelas pessoas que estão lá na academia que tipo assim, falam assim, nossa, mas você pode dizer isso? Sabe, isso vale, porque é claro que eu tô fazendo isso com muito respeito e ciência, mas a minha mensagem, ela é muito forte. Então, eu falo muito com os profissionais, assim, qual mensagem que você quer levar? A sua mensagem precisa ser forte, porque vai valer todo o esforço de se expor. E é uma ferramenta que o nível de entrada não tem barreira quase que nenhum. Todo mundo tem um celular hoje. Na nossa época, quando eu fui ali tentar, 11 anos de formada, levar o meu trabalho para frente, era no boca a boca. Eu fui dar palestra em todas as cidades que eu podia. E tem uma outra coisa, né? Às vezes uma coisa comum que eu escuto assim, mas essa coisa de psicologia já tá saturado. Tem muito psicólogo. Aí eu falo assim, tem gente com ansiedade? Tem gente com depressão? Tem pais com dificuldade? Então não tá saturado. É igual curso de inglês. Curso de inglês tá saturado. Gente, 5% dos brasileiros falam inglês, 1% é fluente. Não tá saturado. Não tá. Agora, se você for o professor, verbo to be, Nossa, grammar, esse já é. Esse teste. Mas o mercado não tá saturado. Não tá. Então, eu vejo que quando você começa a entender que há uma necessidade e você resolve o problema de alguém, como o seu Zé foi lá e E ninguém quer saber o diploma do seu Zé, né? Não, ele quer que alguém quero que resolva. Você tem um problema, principalmente quando é um problema que ele é grave, ele precisa ser resolvido logo, você não quer saber. Você quer que resolva. Você não quer saber se ele fez o doutorado. Os TDAH vão me entender aqui, né? O cara lá o chaveiro lá da minha cidade, eu já tô no faturamento dele, né? Eu perco chave toda hora e aí eu já é recorrência. Já, recorrência. Ele faz o plano de recorrência. E aí uma vez eu cheguei em casa num domingo de madrugada, eram 2 horas da manhã, e eu simplesmente perdi a chave. Perdi a chave. Cheguei 2 da manhã, um morador estava entrando, então eu consegui entrar no prédio, mas a porta da minha casa eu não consegui, tanto que hoje eu tenho uma fechadura eletrônica. Então, ótimo. Resolveu o problema da chave. Que essa é uma ferramenta também. O problema. Não briga. Assim, eu perco chave. O que dá para fazer? Troca a fechadura. É resolução de problemas. Mudar no ambiente, o máximo. Aí eu entrei no Google e comecei a chaveiro e comecei a ligar. 2 da manhã de domingo para segunda. E aí ninguém me atendia. Aí um cara me atendeu. O cara me atendeu, eu falei, tudo bem, tô com você pagaria o preço que fosse. E aí ele falou assim, só tem um problema. Eu passei o dia inteiro bebendo, eu tô muito louco, tô bêbado, mas eu vou. Eu falei pra ele, pode vir. Que circunstâncias você contrataria uma pessoa alcoolizada pra fazer um serviço pra você? Não, de emergência. Agora, na situação que eu tava, meu irmão, eu quero que você abra a porta. Exatamente. Aí ele ainda falou assim, não, eu vou rapidinho que eu vou de moto. Eu falei, não, faz o seguinte, pra eu não ficar com a consciência pesada, eu tô te mandando um Uber. Porque o cara toma as cachaças. O cara chegou alcoolizado na minha casa. Mas eu até achei ele muito hábil, porque ele tava alcoolizado. Ele fez assim, ó. Abriu, eu falei, rapaz, esse cara ele faz o olho fechado. E ele abriu a porta, e aí eu fiz o pagamento dele. E eu achei incrível porque ele resolveu o meu problema. O cara tava alcoolizado. Sim. Então a nossa barreira de exigência diminui quando a gente tem um problema. Então, para aquela mãe, para aquele pai, para aquele professor que está passando por um problema dentro de casa,
Ela não tá ligando se foi gravado em 4K. Ai, nossa, se a luz. E assim, são as desculpas que eu ouço. Às vezes eu falo assim, mas às vezes você a pessoa gravou? ela espera ela estar totalmente pronta. Só que ela não entende que ela vai estar pronta no movimento. Ou nunca vai estar pronta. Eu tô pronta para hoje, mas a gente tá aqui hoje, mas a gente já tá pensando em várias melhorias, porque o processo precisa ser constante. E dentro dessa comunicação profissional, uma coisa que eu falo muito para as minhas alunas também é que tudo que a gente vai comunicar tem um impacto no nosso posicionamento profissional. Por exemplo, um relatório. Às vezes eu pego relatórios ou encaminhamentos que, assim, gente, isso aqui é o seu trabalho. A pessoa, ela tá te conhecendo por esse papelzinho aqui. Seja ali conhecendo pela sua linguagem corporal, visual, né, o seu capital intelectual, visual, mas também documentos que a gente faz. E outro erro que eu vejo também é entrar para a rede social achando que é uma tese de doutorado. Né? É essa adequação que a gente falou em cada ambiente. Eu falo para os meus alunos, você não está indo fazer o Enem. Não precisa comprovar conhecimento. Você precisa resolver problemas. Eu acho que se você resolve o problema das pessoas, ninguém tá... E assim, lidar com o vergonço aqui também, né? Porque... pega nossos primeiros vídeos lá atrás, primeiro post. Eu tenho uma live, a minha primeira live, eu felizmente tenho ela salva. Você tem? Tenho. Eu vou olhar o meu Instagram, o programinha. 2018. É uma live que você assiste 1 hora da live e você não entende nada. Eu te mandar a live, você vai assistir. Se eu te dar um relatório depois, o que ele falou? Desconexo, ruim. Eu tava dirigindo. Nossa, fazendo a live e dirigindo. Só que é a live mais importante que eu fiz. Porque você deu o primeiro passo. Porque foi feita. Né? É o feito melhor que perfeito. Então, quando você faz... A minha formação de graduação é administração de empresas. Tem um processo chamado PDCA na administração de empresas, né? Plan, Do, Check, Action. Planejar, fazer, checar e agir. E é uma melhoria contínua. Constante. Então você planeja os seus vídeos, você faz o vídeo, você checa como que ficou e age na melhoria. E aí você planeja de novo. É o ciclo, você roda esse ciclo e faz toda hora. E checa de novo. Então, esse ciclo, e ele é eterno. Eu vejo os meus vídeos toda vez agora o Instagram, o Facebook, ele te manda 1 ano atrás. Sim. Cara, eu vejo um vídeo de 1 ano atrás, eu falo assim... Nossa. Eu melhorei muito. E eu tenho uma aluna, a Raquel ela é uma aluna lá de Londrina. Ela fala uma frase que eu adoro, que é assim... Se você olhar o teu conteúdo do passado e não sentir vergonha, você não evoluiu nada. Não evoluiu nada. Eu falo isso de relatório. Os primeiros vídeos falam, é normal, igual hoje. Nossa. Eu falo isso de relatório. Eu falei, gente, se você não se envergonha do seu relatório, do seu primeiro relatório, é porque você parou no tempo. Parou no tempo. Você parou no tempo. E o relatório de um psicólogo, por exemplo, que é uma comunicação, ou seja, você não vai estar lá, então aquele papel vai te representar, né? Então, quantos psiquiatras ou outras áreas olham e falam assim, cara, isso está tão bem elaborado que eu vou indicar clientes. Mas eu consegui, no meu início foi assim, foi pelo meu relatório. E não só pelo conteúdo, porque às vezes algumas pessoas falam assim, mas o meu raciocínio é maravilhoso, ele tá aqui. Não é só isso, é a diagramação, é a organização ali dos tópicos, tudo isso passa a imagem profissional e não amadora. Né? Então não é só aquele conteúdo técnico, né? Ou o que eu falo, mas a forma que eu envelopo tudo isso. Eu até falar uma questão interessante a respeito disso, que assim, nós somos psicólogas de criança, né? Então a gente está muito acostumado a transformar um conteúdo muito técnico numa linguagem absolutamente acessível. Porque não tem nada que você precisa adaptar mais do que o que é um pensamento automático, o que é cognição, do que você explicar isso para uma criança de uma maneira lúdica, interativa, com algum bicho, né, que nem você faz assim, para ensinar. A gente usa o filme, o personagem, não sei, tudo para explicar. E a internet, ela precisa ser assim também. Para quem trabalha com criança, tem essa facilidade, né? Pega o exemplo do Divertidamente. O Divertidamente, exatamente. Então, a gente utiliza muito Divertidamente e vários outros filmes para ensinar a criança. E a internet, eu acho que quem se expõe na internet para ensinar, né, para criar conteúdo, nós três aqui fazemos isso, a gente tem que adequar a linguagem que a gente está falando. Deixar a vergonha de lado, não precisa estar perfeito e falar de uma maneira simples para que a tua mensagem chegue para a pessoa. Né? Ela fala, nossa, isso realmente... Eu tava no caminho para cá
E aí eu tava respondendo caixinha de pergunta. Ah, legal. Eu falei, né? O nosso tem. A gente não tem mais tempo ocioso. Não tem. E o nosso escritório, né, tá nosso aqui. escritório tá aqui. E aí uma pessoa perguntou assim pra mim: todo medo é trauma? A pergunta era essa: todo medo é trauma? E aí pra eu explicar pra ela que não, que todo medo não é trauma, eu falei assim: ó, imagina que você tá andando na rua e é assaltado. Sim. Não tem trauma ali, é um medo momentâneo. Aconteceu um medo. Certo. Só que no outro dia, pode ser que você fique com medo daquele local. No outro dia, pode ser que você nem passe naquele local. Então, e aí veja o monstro do medo vai aumentando. Isso. Então veja que é uma situação que ela vai piorando e aí a gente vai chamar isso de trauma. Isso. Eu poderia ter falado assim: existe o hipotálamo, manda uma mensagem do CRH para a glândula suprarrenal que liberam. Cara, não é isso que aquela pessoa quer saber. Mas aí, aqueles que estão no banco, que não tiveram a coragem de ir pra arena, pra ir pro palco, sabe aqueles profissionais que só estão ali, aquele lápis perfeitinho, ele vai dizer, nossa, mas o William não falou do hipotálamo? Não falou do eixo HPA? Isso. E aí, gente, nesse momento você fala assim, querido, vai fazer o seu. E outra coisa... Porque eu não preciso provar meu conhecimento. Eu não tô dando aula de neurociência ali. Tanto que quando eu uso um termo técnico, às vezes eu tô num lugar, eu uso um termo técnico, eu falo assim, não precisa decorar. Sim. Tem uma coisa que chama hipotálamo, não precisa decorar esse nome. Se você não lembrar, não tem problema. Eu só preciso que você saiba que tem uma área no teu cérebro que manda uma mensagem lá para tua glândula suprarrenal. Sim. Eu só preciso que você saiba que tem um canal. O nome, como chama, isso pouco importa. Então, até o conceito do skin in the game, ele vem da Roma antiga, que era o seguinte: quando o imperador chamava um arquiteto para construir uma ponte, esse arquiteto tinha que morar embaixo daquela ponte com a família por 2 anos. Ai, nossa, perfeito. Porque ele falava assim: você vai morar embaixo, se for mal feito, vai cair sobre a tua cabeça, da tua responsabilidade. E isso explica por que as obras romanas estão até hoje. Não, perfeito. Então isso é a pele no jogo. Eu passei isso no meu consultório, meu antigo consultório, teve uma infiltração no teto e o teto de gesso, né? Começou a cair água, uma coisa horrorosa. E aí a administradora do prédio, ela falou assim, não, você pode voltar a atender seus pacientes aqui. Eu falei, oi? Eu só volto quando o engenheiro me laudar garantindo. Porque é isso. Como que eu coloco não só a minha pele, mas o do outro? Exato. Né? E aí, poxa vida. William, vocês fizeram me lembrar também que a gente ensina sobre a amígdala para criança para entender a reação de medo, né? Eu utilizo muito no consultório uma vaquinha. Porque ao invés de você falar amígdala, você fala assim, ó, como se tivesse uma vaquinha aí, que ela tá dormindo. Aconteceu uma situação, a vaquinha acorda e ela te fala assim, acorda, aconteceu alguma coisa. Sabe, um jeito de ensinar pra criança a reação fisiológica dela, né? Que o cérebro dela vai falar assim, tá, alguma coisa acontecendo aqui. Pra ela entender esse sinal de alerta, então a gente vai falar amígdala. A gente vai falar assim, ó... O alarme do carro, né? A gente usa a analogia do alarme do carro, né? Assim, você já viu um alarme de carro, um carro tocando alarme sem ninguém por perto? Né? Não tem ninguém lá, ninguém encostou, ninguém tá tentando roubar e o alarme tá tocando, E aí você vai ver um alarme falso, né? Então a gente faz muitas essas analogias pra ensinar... Que é o que você tá falando aí na sua rede social. Com isso a gente traz uma imagem, né? O jeito que você traz o conhecimento é para ser acessível, que nem a gente faz para criança também. E a importância de saber para quem que eu tô falando. Eu estou falando falando para os pais, eu estou falando para as crianças. Eu tenho uma aluna, e vou citar novamente o nome, porque obviamente fui autorizado a isso, que é a Custódia. A Custódia, ela tem uma filha de 7 anos, a Vitória. E a Vitória tem muita vergonha de falar com pessoas que ela não conhece. Muita vergonha. Então eu falei pra Custódia, começa com pequenas coisas, como por exemplo, ligar na pizzaria. Sim. E aí, expor gradualmente. Ela gravou essa situação. Então a Vitória liga na pizzaria. Eu queria uma pizza de calabresa, mesmo mussarela. E beleza, pedi. Só que aí o atendente fala, é entrega ou retirada? É cartão ou dinheiro? Tem as perguntas. Sim, clássicas. E ela fazia assim, é cartão ou dinheiro? Aí a mãe do lado, dando apoio. Sim. É cartão. Então é cartão, não sei o quê. E aí no meio do vídeo, a mãe dela fala assim, como é que você tá se sentindo? Ela falou assim,
eu tô sentindo amassar aqui. Então ela dá uma referência. Então veja bem, ela não faz ideia do que é... Da fisiologia ali da emoção. Da emoção. Ela não faz ideia da fisiologia que tá acontecendo. Mas olha que bonito ela conseguir expressar, que ela fala assim, tá amassando aqui, eu tô tremendo um pouquinho, ela fala, eu tô tremendo um pouquinho. Só que o enfrentamento daquilo fez ela conseguir e depois a gente foi tendo resultados. Então, assim, não importa o nome do que estava acontecendo. Sim. O que importa é que ela fez, ela se sentiu com o poder de fazer aquilo novamente e resolveu. Teve uma agora, experiência se ela positiva, quer né? agora se aprofundar, Sim. sabe aquele negocinho que aconteceu? É uma fisiologia, chama isso, tem esse hormônio, tem esse neurotransmissor. E aí você começa a aprofundar. Mas tem um lugar ali do ensino, é igual, por exemplo, eu vou fazer neurociência para professores. Eu não preciso que o professor entenda de neurociência. Eu preciso que o professor entenda que há um processo atencional. Se ele entender isso e não souber o nome das partes... Exato. Ele usando a estratégia, né, que foi ensinada ali, já tá maravilhoso. Eu acho que esse é um tema fantástico. Foi muito bom, daria para falar muito tempo ainda sobre... Nossa, eu amo esse tema. Nossa. E como eu amo, assim, é algo que realmente eu vejo que faz a diferença, desde um posicionamento de imagem, de comunicação, é o que nos trouxe aqui, né? Essa habilidade, mas é uma habilidade que ela... Aqui é para comunicar também. Isso, é uma habilidade que pode ser adquirida, treinada, né? Porque a gente não chegou aqui nesse ponto, né? Faço aí um convite que todos vocês vejam as nossas redes sociais lá no início para vocês verem a grande diferença. Não precisa. Grande, assim, essa grande vergonha nacional aí. Mas eu acho que vale a pena, né? Para que todo mundo veja que todo mundo está em constante evolução. Tem que enfrentar, tem que ir sem achar que tudo tem que ser perfeito, né? E lembrar para quem você está falando, né? Se adequar e se expor. E é isso. E você vê que a criança hoje que para ela gravar um vídeo é uma coisa muito corriqueira do dia a dia, você vê que eu brinco até que falo assim, isso aí vai me dar problema no futuro. Não tem cliente, com né? certeza. Vou ter cliente, porque as crianças já gravam vídeo, exatamente. não tem problema. Mas olha que legal, quando você já condiciona a criança desde sempre, para ela gravar um vídeo e beber água é a mesma coisa. É uma coisa que faz parte do dia a dia dela. Não tem uma coisa, agora vamos parar e gravar um vídeo. Eu fiz muita entrevista de emprego na minha vida. Muita. Sei lá, umas 2.000 entrevistas de emprego eu já devo ter feito na minha vida. E entrevista de emprego sendo entrevistador, né? Sim, eu sendo entrevistador. E eu me lembro uma vez que eu tava recebendo pessoas, tinha uma vaga aberta e era uma vaga de auxiliar de limpeza. São pessoas humildes, são pessoas com baixa instrução, na média, né? E aí tinha uma senhora que começou a passar mal lá. Ela começou a ter tontura e tudo mais. E aí me chamaram, eu fui lá falar com ela, eu falei, a senhora tá precisando de alguma coisa? A senhora tá... Às vezes, sei lá, não comeu, né? Tem tudo isso. Ela falou, não, eu só tô com medo da entrevista. E era uma senhorinha, ela falou, eu fiquei muitos anos sem trabalhar, eu tô voltando agora e tal. Falei, vamos fazer o seguinte, que a senhora tá nervosa? Vamos tomar um café, porque aí a senhora dá uma melhorada, você tá com tontura, vamos ali tomar um café. E aí, no café eu comecei a falar, mas a senhora trabalha desde quando? Filha, eu trabalho não sei o que e tal. E ela começou a me contar. Aí eu falei assim, vamos pra entrevista agora? Ela falou, já? Eu falei, brincadeira, a senhora já tá contratada. Eu ia contratar. Então, assim, é uma adaptação da comunicação para aquele público. Tem uma outra história disso que é muito interessante, de comunicação. Quando vocês... não sei se já viram, ou prestem atenção agora, quando você vai num shopping, num lugar público, atrás da porta do banheiro tem um papel que tem a limpeza que a pessoa tem que fazer e ela assina. Sim, então já ela vi. fala assim, eu tenho que limpar o banheiro 3 vezes ao dia. Ela vai, limpeza 1, limpeza 2, ela assina. E aí eu tinha um contrato numa grande empresa aqui e eram 120 funcionários dentro de um galpão fazendo limpeza e alguns a limpeza no banheiro. E essa empresa, ela dava pra gente uma relação da limpeza que tinha que ser feita dentro daquele banheiro. Então falava assim, de segunda vai lavar o banheiro, trocar o papel higiênico, não sei lá. Terça vai limpar o vidro, Então ela tinha lá um cronograma. Aí eu reuni os funcionários,
e passei o cronograma para eles. Deu uma semana, o cliente me ligou e falou, William, é o seguinte, eles limpam, o banheiro tá limpo, mas eles limpam o dia que ele quer. Ele segue o processo, hoje eu vou né? lavar. Hoje eu vou lavar o espelho. Chamei o pessoal, falei, pessoal, assim, parabéns, tá tudo bem, o cliente tá gostando do trabalho, mas a gente precisa cumprir, porque a compra de papel higiênico, tudo isso tá entrelaçado. É um processo, né? Desenhar o processo de limpeza. Segunda semana, o cliente me liga reclamando. Aí eu já fui lá, subi o tom, né? Falei, que parte que vocês não estão entendendo aqui, que tem um procedimento e tal. Nossa. E eles não falavam nada. Terceira semana, reclamou. Rapaz, eu fui lá, eu dei um esculacho. Dois pés na porta. E eu não sou assim, né? Não é o meu perfil. Mas ali tava uma pressão e tal, e eu dei um esculacho. Aí um cara levantou a mão e falou assim pra mim... Sempre tem um corajoso, né? Graças a Deus por eles. A gente não sabe ler. Oh, meu pai, que dó. Imagina. Ó, eu até me arrepio de contar. Então, pra gente, ler é a coisa mais trivial do mundo. Mas olha a minha comunicação errada com aquelas pessoas. Eu não era amável. Tanto que eles limpavam. Só que eles falaram, a gente não sabe ler. Então eu não sei porque lá o procedimento. Aí o que nós fizemos? Nós montamos aquele mesmo procedimento com desenhos. Igual o médico, tinha né? Um espelhinho, tinha um... E depois a gente até desenvolveu com esse cliente um trabalho de alfabetização de adultos. Ah, que legal. Não, isso é fantástico. Nossa Então, vou ser repetitivo. Pra quem que eu tô falando? Nossa, perfeito. Quando acho que essa é a mensagem principal ali que a gente deixa. Na neuropsicologia atendia idoso e vinha muito dessas redondezas da cidade ali, principal. Eu tinha uma máquina de café. Então, ou as pessoas eram humildes e não sabiam mexer, e também tinha pessoas analfabetas. E aí eu tive que fazer exatamente isso. Né? A gente precisa se adaptar. Um passo a passo. Os médicos fazem isso também em unidades básicas de saúde. Eles colocam um reloginho, comprimido, né? O comprimido, o solzinho que é de dia, de noite, isso. assim. Porque precisa facilitar essa linguagem, né? E aí eu lembrei também, assim, quando eu fui participar de um congresso no interior da Bahia, em Juazeiro. E aquilo me marcou muito, eu já falei até isso com a Ari. Uma mulher virou para mim e falou assim, Natália, não para de gravar stories. Você tem noção que às vezes esse é o único conhecimento que eu tenho acesso. Aquilo ali bateu tanto em mim, porque assim, e eu me emociono de lembrar disso, porque às vezes aquilo ali é tão pequeno para mim. É tão óbvio. É mais um story. É mais um story. E é tão óbvio. E às vezes também parece assim, por que eu vou fazer isso? Gente, aquilo é tão bobo. Mas assim, é muito maior do que isso. Às vezes eu sou o único conhecimento que alguém vai ter acesso. E isso faz valer a pena, né? Faz valer a pena, assim, porque eu entendo muito que a possibilidade que eu tenho hoje de ter tido, primeiro, uma história de vida que me possibilitasse essa educação, tudo, e habilidades também, é também para isso, né? E às vezes a gente é o único acesso que a pessoa tem informação. Então, que vocês que estão nos ouvindo aí, que você compartilhe o que você sabe, que às vezes que seja... mesmo. Fazer um arroz. Às vezes você vai ser o que vai ensinar e vai me ajudar nisso. E cada um tem uma habilidade. Exato. E hoje em dia tem tudo no YouTube, né? Tipo, você vai... eu quero descobrir como trocar não sei o que do carro. Alguém fez. Alguém. E com certeza a gente tá precisando daquele conhecimento, né? E sem estrutura nenhuma. Tinha luz e câmera 4K, não. O cara tá lá e fala assim, seguinte, vem cá. Você tem que trocar o pistão aqui, não sei do que, não sei o que lá. Puxou isso aqui. É o que você precisa. Pronto. É o que a gente falou desde o começo desse Então não precisa ser 4K, não precisa. Agora, você vai dedicar a tua vida a isso, você vai melhorando. Você vai comprando um equipamento. Mas assim, dizer que, eu não faço porque eu não tenho iPhone 14. E critica eu não quem faço faz. Eu tenho lâmpada. não. No processo, né? A gente faz no movimento. Uma coisa que acontece muito nisso a pessoa fala, eu vou fazer mais uma pós. Sim. E aí depois eu vou falar. Sim. E eu falo pro meu aluno. Você vai fazer a pós e não vai falar. Não, porque vai faltar outra coisa. Sabe por que você vai fazer a pós? Porque você ganha 2 anos de barriga. Você vai postergar por 2 anos, mas aí em você vai ficar muito tranquilo. Porque você tá afastando. É o reforço negativo. É o reforço negativo. Você tá afastando aquela sensação desagradável. É o leão na savana que tá pertinho de você e aí você põe ele a 50 quilômetros. O leão vai voltar, cara. E só reforça o seu comportamento de esquiva. Nossa, foi muito bom esse Foi.
Maravilhoso, adorei. Também, amei. Eu espero que ajude outras pessoas também, né? Com certeza. Vamos continuar conversando, então? Vamos. Vamos falar sobre infância? Boa. Mas num próximo episódio, então, né? No próximo Combinado. episódio. Até já!